Há nomes que ficam presos a uma placa de bronze numa parede, e há nomes que ficam presos a uma forma de trabalhar. Francisco Pereira de Moura é desse segundo tipo. Nasceu em 1925, morreu em 1998. Entre essas duas datas, Portugal mudou de pele várias vezes, e ele passou a vida a tentar medir essa mudança com números, e a empurrá-la com instituições. O país dele era um país de contas feitas à mão. Papel grosso, cinzento com linhas azuis, tinta que manchava os dedos, carimbos que deixavam um relevo úmido, e um silêncio pesado nos corredores onde se decidia quem podia dizer o quê. Quando era jovem, o mundo parecia longe e perto ao mesmo tempo. Longe, porque as fronteiras eram também mentais. Perto, porque a rádio trazia guerras e crises para dentro da cozinha. O som vinha com chiado, e as palavras chegavam cortadas, como se o ar tivesse medo. Ele cresceu num tempo em que a economia não era conversa de café. Era uma coisa de gabinete. Era uma coisa de Estado. E o Estado tinha uma forma própria de respirar. Respirava devagar. E não gostava de surpresas. A primeira obsessão dele não foi um partido, foi um atraso. Um atraso que se via na estrada de terra batida, no comboio que chegava tarde, na luz fraca das lâmpadas, no preço do pão contado em moedas gastas. A economia para ele não era um jogo elegante de teorias. Era uma pergunta prática. Como é que um país pobre deixa de ser pobre? E quanto tempo isso demora? E quem paga a conta no meio? Ele entra na vida acadêmica num Portugal onde a universidade era também um filtro social, um filtro político, um filtro de linguagem. Havia palavras que se diziam e havia palavras que se engoliam. Os primeiros anos de estudo têm o ritmo de uma oficina, livros pesados, cadernos com margens estreitas, e uma disciplina quase militar no modo de tomar notas. A folha não era só para escrever, era para organizar o pensamento, uma coluna para o conceito, outra para o exemplo, outra para a dúvida. Ele aprende cedo a desconfiar do improviso, não por medo, por método. Se uma ideia não cabe numa tabela, ela ainda não está pronta. Se um argumento não aguenta um número, ele é só retórica. E ele não queria viver de retórica. O pós-guerra chega a Portugal como um eco. A Europa fala de reconstrução, fala de planos, fala de produtividade, fala de indústria. E Portugal ouve tudo isso com um atraso de calendário. Mas ouve. Nos jornais, as palavras aparecem com cuidado. Desenvolvimento, modernização, planeamento. São palavras que parecem técnicas, mas têm pólvora dentro, porque implicam escolha. E escolher implica mexer em interesses. Ele começa a ler como quem procura uma falha na parede. Relatórios estrangeiros, textos de economia do desenvolvimento, discussões sobre estrutura produtiva. E, por trás de cada página, a mesma pergunta. O que é que disto serve para um país pequeno e desigual a um momento típico desses anos? Uma mesa de madeira escura, uma régua, um lápis bem afiado, e folhas com números copiados de estatísticas oficiais. Os números não vinham limpos, vinham incompletos, vinham atrasados, vinham com lacunas. Ele aprende a trabalhar com lacunas, a estimar, a comparar séries, a desconfiar de saltos bruscos, a procurar a nota de rodapé que explica o milagre, e quase nunca era milagre. Era mudança de método. Ou era propaganda. O Estado Novo tinha uma relação particular com a economia. Gostava de ordem, gostava de estabilidade, gostava de previsibilidade. E desconfiava de quem falava em transformação estrutural. Porque transformação estrutural significa mexer na estrutura, e a estrutura era o próprio regime. Pereira de Moura começa a afirmar-se como economista num ambiente onde a afirmação tinha custo. O custo podia ser invisível. Uma porta que não se abre, um convite que não chega, uma bolsa que desaparece, um concurso que fica em suspenso. Ele não era um homem de palco, era um homem de mesa. E a mesa dele tinha sempre papéis demais. Mapas econômicos, tabelas de produção, listas de importações, séries de preços. E notas escritas com letra pequena para caber tudo. O que o distingue cedo é a insistência em ligar diagnóstico à proposta. Não bastava dizer que o país era atrasado, era preciso dizer onde, em que sectores, com que gargalos, com que dependências externas e com que instrumentos se podia mexer. Ele olha para a agricultura e vê produtividade baixa, vê propriedade fragmentada em certos sítios, vê latifúndio noutros, vê tecnologia a faltar, vê crédito a não chegar e vê gente a sair do campo como água por uma fissura. Ele olha para a indústria e vê outra coisa. Vê concentração em poucos grupos, vê proteção, vê mercados fechados, vê máquinas antigas e vê uma dependência de importações que parece uma corrente. Ele olha para o comércio externo e vê o país preso a padrões, exporta o que vale pouco, importa o que vale muito. E depois tenta equilibrar a balança com remendos. Um imposto aqui, uma licença ali, uma restrição acolá, e ele começa a descrever. Escrever não como quem faz literatura, escrever como quem monta uma máquina. Cada parágrafo tem uma função.
Cada número tem uma origem. Cada conclusão tem um caminho. Os textos dele circulam em meios onde se lê com lápis na mão. Há sublinhados, há margens cheias de comentários, há páginas dobradas no canto, e há discussões em salas pequenas com fumo de tabaco no ar. Nessas salas, a economia vira arma. Não uma arma de grito, uma arma de detalhe. Um gráfico pode desmontar uma narrativa oficial. Uma série histórica pode mostrar que a promessa não se cumpriu. E isso irrita. Ele aprende a falar com cuidado. Não por timidez, por sobrevivência institucional. Há frases que podem ser ditas num seminário, e há frases que não podem ser repetidas num jornal. E ele sabe a diferença. Mas ele também sabe outra coisa. Se ficar só no cuidado, não muda nada. E ele quer mudar, quer modernizar, quer reduzir atrasos, quer criar capacidade técnica no país. E isso exige gente formada. A universidade para ele não é só um lugar de aulas. É uma fábrica de quadros. É um sítio onde se aprende a ler um orçamento, a desmontar uma conta nacional, a perceber o que é produtividade, a distinguir crescimento de desenvolvimento. Ele prepara aulas como quem prepara um dossiê. Bibliografia escolhida com rigor. Exercícios que obrigam a calcular. Casos portugueses, não só exemplos estrangeiros, e uma insistência constante em perguntar. E aqui, como seria? Os alunos lembram-se do tom. Não era um tom de espetáculo. Era um tom de exigência. Uma frase curta. Uma pausa. E depois a pergunta que obriga a pensar: quanto custa? Quem paga? Quem ganha? Quem perde? Há um tipo de silêncio que aparece quando alguém percebe que não sabe. Ele não humilha, ele espera. E esse esperar é também uma forma de disciplina, porque obriga a pessoa a organizar-se por dentro e a responder com base, não com impulso. O país, entretanto, vive uma contradição. Quer crescer, mas tem medo de abrir. Quer industrializar, mas protege estruturas antigas. Quer estabilidade, mas a estabilidade vira imobilismo. E ele escreve sobre isso com a frieza de quem mede febre. Os debates econômicos do pós-guerra em Portugal têm um cheiro próprio. Cheiro a papel de arquivo, cheiro a sala fechada, cheiro a café requentado em chávenas pequenas. E, por trás, o ruído de uma máquina de escrever. A máquina de escrever marca o ritmo. Tac, 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 uma pausa. O som seco do retorno do carro. E depois mais tac, tac, tac. Cada página é uma peça, e cada peça pode ser usada contra ele. Ou a favor. Ele começa a ser chamado para discussões mais centrais. Comissões. Grupos de estudo. Reuniões onde se fala de planos e de metas. Nem tudo é público. Quase nada é transparente. Mas ele entra porque sabe fazer o que poucos fazem. Transformar confusão em quadro. Um quadro para ele não é decoração. É uma ferramenta. Uma matriz sectorial. Uma tabela input-output. Uma decomposição do produto. Uma lista de prioridades com números ao lado. E no fim uma pergunta: isto é possível? Ele não acredita em milagres. Acredita em sequências. Primeiro formar gente. Depois criar capacidade administrativa. Depois desenhar instrumentos. Depois medir resultados. E corrigir. Só que Portugal não era um laboratório. Era um país com polícia política. Com censura. Com guerras coloniais a consumir recursos. Com imigração a levar braços. E com desigualdade a corroer o tecido social. Ele olha para as contas públicas e vê pressão. Vê despesas que não se dizem em voz alta. Vê receitas limitadas, vê investimento público a competir com urgências militares e vê um Estado que quer parecer forte, mas tem fragilidades. Ele olha para a demografia e vê outra bomba lenta. Gente jovem a sair, remessas a entrar, famílias divididas. E uma economia que se habitua a viver com dinheiro de fora. Isso alivia, isso adia. Ele escreve sobre desenvolvimento e planeamento com essa tensão sempre presente. O que se planeia num país que perde gente? O que se planeia num país que não discute livremente? O que se planeia quando o tempo político não é o tempo econômico? Há um documento típico que passa pelas mãos dele. Um relatório com capa simples, papel amarelado, títulos em letra mecânica. E tabelas coladas com cola que já começa a soltar. No meio, uma frase sublinhada a lápis. A produtividade do trabalho permanece baixa. Ele não deixa a frase sozinha, ele vai atrás dela. O que é produtividade aqui? Como se mede? Que sectores puxam para baixo? Que investimento falta? Que formação falta? E que incentivos estão errados? Ele aprende a desconfiar de metas sem instrumentos. Uma meta pode ser bonita, pode caber num discurso, mas sem crédito, sem tecnologia, sem gestão, sem mercado, ela é só tinta. E ele não quer tinta, quer mecanismo. E é aqui que ele começa a tornar-se uma figura central, não por aparecer muito, mas por ser procurado quando alguém precisa de base, quando alguém precisa de números que aguentem uma decisão. Quando alguém precisa de um plano que não caia ao primeiro vento. O vento nesses anos vinha de vários lados. Vinha da pressão internacional, vinha da mudança tecnológica, vinha da contestação interna, e vinha do custo crescente de manter o império. E cada vento mexia nas tabelas.
Num dia comum, ele pode passar horas a rever uma série estatística, confere um valor, volta atrás, procura a fonte, encontra uma discrepância e anota ao lado, rever base. É um trabalho invisível, mas é aí que se decide se um argumento fica de pé. Depois, ao fim da tarde, ele atravessa a cidade com uma pasta pesada. A pasta tem fechos metálicos. Faz um som seco quando abre. Lá dentro, folhas soltas, algumas com marcas de café, e um caderno com capa preta cheio de contas. Ele entra numa sala onde se discute política econômica sem lhe chamar assim. As pessoas falam de equilíbrio, falam de prudência, falam de gradualismo. E ele ouve. E quando fala, fala com números. Há uma frase que aparece em apontamentos e memorandos desse tempo. Sem transformação da estrutura produtiva, o crescimento será limitado. Ele escreve isto de formas diferentes. Mas a ideia é a mesma. Não basta crescer, é preciso mudar o que se produz e como se produz. Isso implica escolher sectores, implica orientar investimento, implica mexer em tarifas, implica mexer em crédito, implica mexer em educação. E cada mexida tem inimigos. Ele não se ilude com consensos fáceis, sabe que cada reforma cria perdedores e que os perdedores gritam mais alto. Por isso ele tenta construir instituições, porque uma instituição aguenta o grito melhor do que uma pessoa. E ele começa a pensar como construtor, não só como autor. Um autor pode publicar e ir embora. Um construtor tem de ficar, tem de recrutar, tem de formar equipas, tem de criar rotinas, tem de garantir continuidade. A continuidade em Portugal era um luxo, porque o país vivia num equilíbrio tenso, um equilíbrio que parecia sólido, mas tinha fissuras. E ele via as fissuras nos números. Há noites em que ele trabalha até tarde. A luz é amarela, o ar é frio, o som da rua é distante, e ele fica com a mesma tabela à frente durante 1 hora. Não por lentidão, por precisão. Ele sabe que um erro pequeno pode ser usado para destruir o todo. Um adversário não precisa refutar a tese. Basta encontrar um número errado. E ele não quer dar essa arma. Por isso revê, e revê outra vez. Os primeiros combates intelectuais dele não são duelos de frases, são disputas de método. Como medir o produto, como classificar sectores, como interpretar a balança de pagamentos, como separar tendência de choque. E há também o combate do acesso. Acesso a dados, acesso à bibliografia, acesso a redes internacionais, acesso a espaços de debate. Cada acesso é negociado. Cada acesso tem preço. Ele constrói redes com paciência, cartas, encontros, recomendações, troca de textos. E uma regra simples: entregar trabalho sólido, porque o trabalho sólido abre portas que o discurso não abre. Num envelope pardo chega um artigo estrangeiro. O papel é fino, a impressão é clara. Ele lê com atenção, sublinha. E escreve no topo, em português, uma nota curta. Aplicar ao caso nacional. É assim que ele pensa, sempre a trazer para casa. E a casa aqui é um país com atrasos concretos. Estradas, portos, energia, escolas, saúde, administração pública. Tudo isso entra na economia. Mesmo quando a economia finge que é só mercado, ele insiste na ideia de planeamento, não como fantasia de controle total, mas como coordenação, como sequência, como prioridade, como capacidade de dizer não a certas coisas para dizer sim a outras. Só que planeamento exige estado competente, e exige técnicos, e exige dados, e exige tempo. E o tempo em Portugal era sempre curto. Curto porque a pressão social crescia, curto porque a guerra drenava, curto porque o mundo acelerava. Ele começa a ser visto como alguém que não se contenta com o diagnóstico. Ele quer instrumentos, quer organismos, quer equipas, quer ensino moderno, quer investigação aplicada, e isso começa a incomodar e a atrair ao mesmo tempo. Há quem o ache demasiado técnico, há quem o ache demasiado insistente, há quem o ache perigoso por ser metódico. Porque o método, quando é bom, não deixa espaço para desculpas. E desculpas eram uma moeda corrente. Ele não se torna uma figura popular, não procura isso. O que ele procura é eficácia. E a eficácia, em política e em academia, é uma palavra que se paga caro, porque obriga a escolher. E escolher cria inimigos. Num corredor universitário, o som dos passos ecoa. As paredes têm cartazes antigos. Alguns já descolam. Ele passa com livros debaixo do braço, cumprimenta com um aceno curto e entra numa sala para mais uma aula. Na sala, o quadro tem pó de giz. O giz parte-se fácil. Ele escreve números grandes. Depois escreve uma fórmula. Depois escreve uma palavra simples. Investimento. E volta aos números. Ele mostra como um aumento de investimento pode falhar. Pode falhar se for mal alocado. Pode falhar se não houver importações necessárias. Pode falhar se a balança de pagamentos rebentar. Pode falhar se a inflação comer o ganho. E os alunos percebem que não há atalhos. Ele fala de estrutura produtiva como quem fala de ossos. Se os ossos são fracos, o corpo não aguenta. Se a base industrial é estreita,
o país fica dependente. Se a agricultura não alimenta, a cidade fica cara. E tudo isso aparece nas contas. Ele começa a produzir obra escrita com foco em desenvolvimento e planeamento. Textos que tentam dar ao país uma linguagem técnica própria, uma linguagem que não seja só importada e que sirva para decidir. Esses textos não nascem no vazio, nascem de discussões, de dados recolhidos com dificuldade, de comparações com outros países periféricos, de tentativas de entender por que uns convergem e outros ficam para trás. Ele observa a Espanha, observa a Itália, observa casos de industrialização tardia e tenta perceber o que é transferível e o que não é. Porque Portugal tem a sua própria teia de interesses. E, enquanto ele escreve e ensina, o país acumula tensão. A tensão não aparece logo em estatísticas. Aparece em sinais pequenos, em greves que se sussurram, em estudantes mais inquietos, em famílias cansadas da ausência, em cartas que chegam do ultramar. Ele não é um homem de slogans, mas não é cego. Ele sabe que a economia não vive separada da política. Sabe que um plano pode ser perfeito no papel e morrer na rua, ou morrer num despacho. Por isso ele começa a olhar para o Estado como campo de batalha, não um campo com armas visíveis, um campo com regulamentos, com orçamentos, com nomeações, com competências, com assinaturas. Uma assinatura naquele tempo podia valer mais do que um debate. Uma assinatura abria um curso, criava um gabinete, autorizava um estudo ou enterrava tudo numa gaveta. E ele aprende a respeitar o poder da gaveta. Há gavetas que engolem anos. Ele sabe disso. E por isso insiste em criar rotinas que não dependam de uma pessoa só. Uma equipa, um centro, uma escola. Uma estrutura que continue quando o vento mudar, e o vento vai mudar. Ele ainda não sabe como, mas sente que a velocidade aumenta. Sente isso na forma como as pessoas falam mais baixo. Sente isso na forma como certos temas aparecem e desaparecem. Sente isso na ansiedade de quem manda. Numa manhã, ele abre um dossiê antigo. As folhas estão presas por um atilho. O atilho já está gasto. Ele desata o nó com cuidado e encontra tabelas de anos anteriores. Ele compara, ano a ano, sector a sector, e vê padrões, vê que certas promessas se repetem, vê que certos bloqueios não saem do sítio, e escreve uma nota curta. Sem reforma institucional, não há mudança. Reforma institucional não é uma palavra bonita, é uma lista de tarefas, criar cursos, formar técnicos, melhorar estatísticas, reorganizar serviços, definir prioridades e aguentar a pressão de quem perde privilégios. Ele começa a ser cada vez mais um organizador, um homem que junta pessoas, que cria seminários, que orienta trabalhos, que exige rigor e que empurra os outros para fora da zona confortável. Há um tipo de coragem que não faz barulho. É a coragem de insistir, de voltar ao mesmo tema, de pedir o mesmo dado, de corrigir o mesmo erro, de recusar atalhos. Pereira de Moura vive dessa coragem e paga por ela com desgaste, com impaciência alheia, com portas semi-abertas, com a sensação constante de que o tempo não chega e o tempo de facto não chega. Porque o país aproxima-se de um limite político, um limite social, um limite econômico. E ele continua a trabalhar como se pudesse preparar o terreno. Numa secretária, ao lado de um cinzeiro cheio, há um mapa econômico, linhas desenhadas a lápis, setas, anotações, e números em colunas estreitas. O país ali parece controlável, parece arrumado. Mas lá fora o país não cabe numa folha. Há ruído, há medo, há esperança, há raiva. E há uma energia acumulada que não respeita tabelas. Ele fecha a pasta, a mola faz um clique. E ele sai para mais uma reunião, leva consigo o que sabe fazer melhor. Diagnóstico, proposta e uma teimosia fria. O que ele ainda não sabe é que o momento que parece ideal para o planeamento vai chegar como tempestade. E uma tempestade não pede licença aos planos. Ela entra pela janela e muda a ordem dos papéis em cima da mesa. Nos anos finais da ditadura, a palavra mais perigosa não era revolução, era coordenação. Coordenação exigia mexer em ministérios. E mexer em ministérios exigia mexer em pessoas. Pereira de Moura começa a ser chamado para mesas onde o ar cheira a verniz velho. As cadeiras rangem quando alguém se inclina. Há copos de água com marcas de dedos. E há sempre um relógio a fazer barulho demais. Ele chega com uma pasta de couro já gasta nas pontas. Dentro, folhas dactilografadas e tabelas feitas à régua. Algumas têm correções a lápis azul. Outras têm um carimbo que parece uma ameaça. Nessas reuniões, ninguém diz que quer mudar o país. Dizem que querem melhorar a eficiência. Dizem que querem racionalizar. Dizem que querem modernizar sem perturbar. Ele ouve tudo. E depois abre uma folha. A folha tem colunas estreitas e números alinhados como soldados. Ele aponta para um valor e pergunta de onde veio. Às vezes, a resposta é um encolher de ombros. Às vezes, é uma frase vaga sobre estimativas. E às vezes, é silêncio.
Silêncio de quem percebe que o número foi posto ali para preencher. Ele não aceita preenchimento. Ele pede a série completa, pede a fonte, pede o método e pede a nota que explica a quebra. Há quem se irrite com isso, porque o método atrasa decisões rápidas. E decisões rápidas eram a forma de manter o controle. Mas ele insiste porque sabe o custo do erro. Um erro numa tabela não é só um erro. É um investimento mal feito. É uma fábrica no sítio errado. É uma importação que rebenta a balança de pagamentos. É inflação a comer salários. Ele começa a ganhar um tipo de reputação que não dá manchetes. A reputação de quem não deixa passar, a reputação de quem lê as letras pequenas, a reputação de quem obriga os outros a trabalhar, e isso abre portas. Portas que se abrem com cuidado, portas que se abrem só até meio, mas abrem. Ele entra em comissões técnicas e grupos de estudo. Os nomes mudam conforme o ministério. O objetivo é quase sempre o mesmo: desenhar metas e justificar escolhas. O papel do economista ali é estranho. Ele não manda, ele não assina, mas ele dá munição a quem assina. Um memorando dele pode caber em 2 páginas, mas cada frase tem um número por trás. E cada número tem uma origem anotada. Quando alguém tenta cortar uma linha, ele pergunta o que fica no lugar. Há uma tarde em que ele fica preso num gabinete sem aquecimento. A janela deixa entrar um vento fino. O vidro treme quando passa um elétrico lá fora. Na secretária, um cinzeiro transborda. Do outro lado, um diretor-geral fala de prudência, fala de não assustar os mercados, fala de manter a confiança. E Pereira de Moura abre um gráfico e mostra a tendência. A linha sobe devagar e depois acelera. Ele não precisa levantar a voz. Ele só diz que a tendência não respeita a prudência e que o atraso acumulado cobra juros. O país nessa altura vive de equilíbrios frágeis. Equilíbrio externo, equilíbrio social, equilíbrio político. E cada equilíbrio depende de uma peça que pode falhar. A guerra colonial pesa como chumbo. Pesa no orçamento, pesa na mão de obra, pesa na importação de equipamento e pesa na paciência. Ele não fala da guerra como quem faz discurso. Ele fala como quem lê contas. Mostra a pressão sobre a despesa pública. Mostra o efeito sobre investimento civil. E pergunta o que fica para escolas e infraestruturas. A pergunta fica no ar. E o ar, nesses gabinetes, não gosta de perguntas. Gosta de fórmulas que acalmam. Ele não oferece fórmulas. Ele oferece escolhas. Escolhas são perigosas, porque obrigam a dizer quem perde. E quem perde tem nome e morada. E tem telefone para ligar a alguém. Ele aprende a navegar nesse mundo com uma disciplina quase física. Chega cedo, sai tarde, guarda cópias. Anota quem disse o que e quando. As cópias são uma obsessão. Papel químico fino que mancha os dedos. Uma cópia para o arquivo, outra para a pasta pessoal, outra para o colega de confiança. Ele sabe que um documento pode desaparecer, pode ser engolido por uma gaveta, pode ser reclassificado, pode ser reescrito sem assinatura. E ele não quer depender da memória. Há cartas que ele escreve com um cuidado extremo. A linguagem é técnica, as frases são curtas, e as conclusões vêm sempre com condições. Numa dessas cartas, ele pode escrever algo como: sem reforço da capacidade estatística, a programação setorial ficará comprometida. E depois lista o que falta. Pessoal, séries, classificações, compatibilização de dados. Não é poesia, é uma lista de tarefas. E cada tarefa implica orçamento. E cada orçamento implica disputa. Ele começa a aproximar-se do centro do tabuleiro por uma via lateral. Não é pela tribuna, é pelo trabalho que ninguém quer fazer. O trabalho de ligar ministérios que não se falam. Um ministério tem números de produção, outro tem números de emprego, outro tem números de importação. E nenhum bate certo. Ele tenta fazer bater. Isso exige reuniões intermináveis. Exige explicar a mesma coisa 3 vezes. Exige desenhar à mão uma tabela de correspondência. E exige paciência para ouvir desculpas. As desculpas têm sempre o mesmo tom. Falta de pessoal, falta de meios, falta de tempo. E ele responde com a mesma pergunta: quanto custa continuar assim? À noite em casa, ele volta a abrir a pasta. O cheiro do papel mistura-se com o cheiro do tabaco. Há uma chávena de café já frio. E há uma pilha de livros com marcadores improvisados. Ele lê relatórios estrangeiros e tenta adaptar, não copia. Traduz para a realidade portuguesa. E a realidade portuguesa tem travões próprios. Há travões na banca, há travões no crédito, há travões na administração, há travões na formação técnica, e há travões na própria ideia de planear. Planear ali é visto como intromissão, como ameaça a interesses estabelecidos, como convite a perguntas sobre lucros e rendas. Ele sabe disso e mesmo assim insiste. A insistência dele tem forma, tem tabelas, tem mapas setoriais, tem listas de prioridades e tem uma lógica de sequência. Ele não diz apenas que é preciso industrializar, ele diz que é preciso escolher ramos, diz que é preciso garantir energia, diz que é preciso formar técnicos intermédios, diz que é preciso prever importações de máquinas, e depois diz o mais difícil:
Diz que é preciso aceitar que alguns setores vão encolher e que isso exige políticas de transição, formação, mobilidade, proteção social mínima. Essa parte quase nunca entra nos resumos oficiais, porque proteção social implica reconhecer conflito, e reconhecer conflito era admitir que o país não era harmonioso. Mas ele escreve na mesma. Ele também escreve para fora do Estado. Escreve para revistas, para círculos acadêmicos, para debates discretos. Os textos circulam em fotocópias ainda raras, folhas com cantos escurecidos, grampos enferrujados. Quem lê, lê com pressa e com medo. Medo de ser visto com o papel errado. Medo de repetir a frase errada no sítio errado. E mesmo assim, lê. Porque os textos dele têm uma coisa que falta a muitos. Tem mecanismo, não são só denúncia, são instrução de montagem. Ele começa a ser procurado por gente mais nova. Assistentes, alunos finalistas, técnicos que querem aprender a fazer contas nacionais, gente que quer trabalhar com dados e não com slogans. Ele recebe-os com exigência, pede bibliografia, pede exercícios, pede que refaçam cálculos e pede que expliquem cada passo. Há um ritual quase diário. Um aluno chega com um trabalho. Ele lê em silêncio, faz uma marca a lápis e pergunta como chegou aqui. Se o aluno hesita, ele não avança. Ele volta atrás, volta à fonte, volta ao conceito e só depois deixa seguir. Esse método cria uma pequena escola informal, uma forma de trabalhar que se espalha, gente que aprende a não aceitar números sem origem, gente que aprende a desconfiar de séries bonitas demais, e essa gente começa a ocupar lugares, pequenos lugares. Primeiro, um gabinete de estudos, uma secção estatística, uma equipa de planeamento. O Estado Novo não gosta de redes autônomas, mas tolera técnicos quando precisa deles. E precisa porque o mundo muda depressa. A Europa acelera, a tecnologia acelera, o comércio internacional acelera, e Portugal tenta acompanhar com um pé preso. Ele sente isso nas importações, sente isso na necessidade de divisas, sente isso na pressão sobre a moeda, e sente isso na fragilidade de uma economia pouco diversificada. Há dias em que ele passa horas a discutir uma classificação industrial. Parece detalhe, mas a classificação decide o que existe nas estatísticas, e o que não existe não entra no plano. E o que não entra no plano não recebe prioridade. Ele insiste em separar o que é consumo do que é investimento. Insiste em medir produtividade por setor. Insiste em olhar para a estrutura das exportações. E insiste em comparar com países que partiram de níveis semelhantes. Essas comparações irritam, porque mostram atraso sem desculpa. Mostram que não é destino, é escolha. E escolha implica responsabilidade. Num gabinete, alguém tenta encerrar a discussão com uma frase. Diz que Portugal tem especificidades. Ele concorda. E depois pergunta quais são, em números. A sala fica tensa, porque especificidade sem número é escudo. E ele não deixa escudos intactos. Ele fura com perguntas. O custo pessoal aparece em pequenas coisas, convites que deixam de chegar, viagens que são adiadas, projetos que perdem financiamento. E um rumor constante de que ele é incômodo. Ele não reage com drama. Reage com mais trabalho, mais notas, mais aulas, mais textos. E, ao mesmo tempo, ele começa a apostar numa ideia maior, criar uma instituição que forme quadros para o país real, quadros para empresas, para sindicatos, para a administração pública, quadros que saibam ler um balanço e um orçamento. Lisboa tem o seu ritmo próprio. Manhãs com nevoeiro no Tejo. Autocarros cheios, sapatos a bater em calçada molhada. E ele atravessa a cidade com a pasta pesada. Ele entra em edifícios onde o cheiro muda. Cheiro a giz e madeira nas escolas. Cheiro a papel e tinta nos serviços. Cheiro a café forte em cantinas barulhentas. Em conversas discretas começa a surgir um projeto. Um instituto novo. Um lugar para ciências do trabalho e da empresa. Um lugar que não seja só teoria. A ideia não nasce limpa. Nasce com resistências. Resistência de universidades antigas. Resistência de corporações. Resistência de quem teme perder monopólio. Ele percebe que criar uma escola é mais difícil do que escrever um livro. Um livro depende dele. Uma escola depende de orçamento, de edifícios, de concursos, de assinaturas e depende de sobreviver a mudanças políticas. Ele começa a fazer o trabalho invisível da construção. Recrutar docentes, desenhar planos de estudo, definir cadeiras, negociar espaços. Há reuniões onde se discute o tamanho de uma sala, o número de carteiras, a existência de uma biblioteca, a compra de calculadoras. E isso decide o futuro mais do que um discurso. Ele insiste na biblioteca, insiste em revistas estrangeiras, insiste em estatísticas atualizadas, insiste em acesso a bases de dados, mesmo que sejam só fichas em papel. Uma biblioteca naquele tempo é um campo de batalha, porque cada assinatura custa divisas, e cada divisa é disputada. Ele argumenta com frieza, diz que sem bibliografia atual, o ensino fica atrasado,
Diz que sem investigação o país repete erros. Diz que sem dados o planeamento virá adivinhação. E ele não aceita adivinhação. Ele também insiste em ligar a escola ao mundo do trabalho, não como propaganda, como fonte de informação. Empresas têm dados, sindicatos têm dados, serviços públicos têm dados. Ele quer que os alunos aprendam a recolher e tratar esses dados. Quer que aprendam a entrevistar sem ingenuidade. Quer que aprendam a construir indicadores e quer que aprendam a escrever relatórios que possam ser usados. Isso assusta alguns, porque um relatório bem feito pode expor ineficiências, pode expor privilégios, pode expor rendas. E expor é sempre perigoso. Ele não promete segurança, promete rigor. E o rigor para ele é uma forma de proteção, porque o rigor permite defender-se com factos. Numa manhã, ele está numa sala com uma mesa comprida. A mesa tem riscos de caneta e marcas de copos. Há um mapa de Portugal aberto. E há uma lista de setores com percentagens. Ele aponta para o litoral e para o interior. Mostra a concentração. Mostra o vazio. E pergunta como se corrige sem investimento público. Alguém responde com a palavra equilíbrio. Ele pede definição. Equilíbrio de quê? Em quanto tempo? Com que instrumentos? A conversa volta sempre ao mesmo ponto. Instrumentos. Crédito orientado. Política industrial. Formação profissional. Infraestruturas. E cada instrumento tem um dono, um ministério, um organismo, um diretor, um grupo econômico. Ele aprende a mapear esses donos como quem mapeia um mercado, quem decide, quem bloqueia, quem ganha com a inércia, quem perde com a mudança. Esse mapeamento não aparece em livros, aparece em agendas, em notas rápidas, em nomes sublinhados. Há um momento em que ele percebe que a técnica não basta, que uma tabela não derruba um veto, que um gráfico não abre um concurso. E que uma boa ideia pode morrer por falta de assinatura. Ele começa a investir em alianças, alianças discretas, com professores, com técnicos, com gente que quer modernizar sem fazer barulho. Ele não é um conspirador, é um organizador. E organizar naquele contexto é quase subversivo. O projeto do ISCE vai ganhando forma. Forma de papel primeiro. Despachos, propostas, pareceres. Cada papel tem um percurso. Sai de uma secretária, vai para um carimbo, passa por uma repartição, espera numa pilha. Ele acompanha o percurso como quem acompanha um doente. Liga, pergunta, volta a ligar. Vai pessoalmente quando é preciso. Há corredores com luz fraca e paredes descascadas. Há funcionários com mangas de camisa e olhos cansados. Há o som de carimbos a bater no tampo. E ele espera a sua vez. Quando finalmente entra, fala pouco. Entrega o documento, explica o essencial. E pede prazo. O prazo raramente é dado. Dizem para aguardar. E aguardar é uma forma de matar. Ele não deixa. Ele volta com uma versão revista, volta com mais assinaturas de apoio, volta com argumentos orçamentais, volta com comparações internacionais. E aos poucos o projeto deixa de ser só ideia. Começa a ser compromisso. Compromisso de pessoas que já disseram sim em papel. E o papel ali tem peso, ao mesmo tempo ele continua a publicar e a intervir. A intervenção dele não é de comício, é de seminário, é de artigo, é de parecer. Ele escreve sobre estrutura produtiva como quem descreve uma máquina com peças gastas. Mostra onde a engrenagem falha, mostra onde falta lubrificação, mostra onde há folga. E quando alguém diz que o país está a crescer, ele pergunta como crescer com consumo importado não é o mesmo que crescer com capacidade produtiva. Crescer com remessas não é o mesmo que crescer com produtividade. Ele separa as coisas. Essa separação irrita quem quer slogans, mas atrai quem quer governar com base. E é por isso que ele se torna central sem ser famoso. Num fim de tarde, ele está numa sala de professores. Há um aquecedor que não aquece, há chávenas com café queimado, e há um jornal dobrado numa cadeira. Alguém comenta uma notícia sobre imigração. Ele não comenta a emoção. Ele comenta o impacto, perda de mão de obra, mudança na estrutura etária, dependência de remessas. E depois faz uma pergunta simples. O que acontece quando as remessas abrandarem? Ninguém responde logo, porque a pergunta abre um buraco. Ele vive a vida assim, a abrir buracos em certezas fáceis. E a tentar preencher esses buracos com instituições, a construção do ISCTE exige também escolher pessoas, e escolher pessoas cria ressentimentos. Quem fica de fora sente-se traído, quem entra sente o peso. Ele procura gente com método, gente que saiba ensinar, gente que aceite trabalhar com dados imperfeitos, e gente que não desista ao primeiro bloqueio. Há entrevistas informais em cafés, mesas pequenas, toalhas de papel, o som de chávenas a bater. Ele faz perguntas sobre trabalho, não sobre opinião. Pergunta como o candidato trataria uma série incompleta. Pergunta como explicaria a inflação a um aluno que trabalha de dia. Pergunta como avaliaria um projeto de investimento. E observa a resposta.
Ele quer uma escola que forme gente para o país que existe, um país de salários baixos e empresas frágeis, um país de administração pesada e dados atrasados, um país que precisa de técnicos que saibam fazer. E, enquanto ele constrói, o ambiente político endurece e amolece em ciclos. Há momentos de maior vigilância, há momentos de aparente abertura, e ele aprende a não confiar em aparências. Ele guarda papéis em casa, não por paranoia, por prudência. Papéis que mostram o que foi proposto e o que foi cortado. Alguns desses papéis têm frases riscadas, frases que alguém achou perigosas. Às vezes a frase é só uma constatação. Como a desigualdade regional tende a agravar-se, ele vê o risco e não dramatiza. Reescreve, mantém o conteúdo, muda a forma. Essa habilidade de sobreviver sem ceder o essencial é uma das armas dele. Ele não se quebra, ele contorna, mas contornar tem custo, cansaço, frustração e uma sensação constante de que o tempo corre mais depressa do que os processos. O tempo corre também porque a economia começa a dar sinais de estresse, pressões externas, choques internacionais, aumento de custos e um modelo que já não encaixa. Ele sente isso nas discussões sobre importações e energia, sente isso na ansiedade de quem precisa de divisas, sente isso na pressa de decisões que antes eram lentas. E ele sabe que a pressa é inimiga do planeamento. Planeamento precisa de estabilidade mínima, precisa de continuidade administrativa, precisa de dados consistentes. Mesmo assim, ele continua a empurrar. Empurra a criação de equipas, empurra a formação de quadros, empurra a ideia de que o país precisa de capacidade própria. Numa sala de aula, ele escreve no quadro uma sequência: diagnóstico, instrumentos, execução, avaliação, correção. Ele vira-se para os alunos e diz que sem avaliação não há aprendizagem, e sem aprendizagem o país repete. Repete erros caros. Os alunos copiam depressa. O giz faz um som seco. O pó cai na manga do casaco dele. E ele continua, como se estivesse a preparar gente para uma urgência. Por que está? Ele sente que algo se aproxima. Não sabe a data, mas sente a pressão. Nos corredores, as conversas mudam de tom. Há mais sussurros. Há mais olhares para trás. Há mais notícias que chegam por vias indiretas. Ele continua a trabalhar com a mesma disciplina. Mas agora cada papel parece ter prazo. Cada decisão parece ter janela curta. E cada atraso parece mais perigoso. Numa noite, ele fica sozinho numa sala com uma mesa coberta de mapas e tabelas. A lâmpada faz um zumbido leve. O papel tem um brilho baço. Ele passa o dedo por uma coluna e para num valor. Ele pensa no que aquele valor significa fora dali. Significa salários, significa preços, significa migração, significa conflito. Ele fecha o dossiê com cuidado. O som do fecho é seco, e ele fica um instante parado como se ouvisse a rua. Lá fora, a rua já não tem o mesmo silêncio. Há passos mais rápidos, há vozes mais tensas, e há uma energia que não cabe em tabelas. Ele sai com a pasta na mão. O couro bate na perna a cada passo. E ele leva consigo a mesma aposta de sempre, que uma instituição bem feita pode sobreviver ao vento. Mas o vento começa a cheirar a tempestade. E tempestade não respeita organogramas, nem calendários, nem planos cuidadosamente numerados. Na madrugada de 25 de abril de 1974, Lisboa acorda com um som que não vem do Tejo. Vem do rádio. Vem de carros a acelerar em ruas ainda úmidas. Vem de botas no empedrado. Pereira de Moura não precisa de ver tanques para perceber. O telefone toca cedo. A voz do outro lado fala baixo e depressa. Diz apenas para ter cuidado e para não sair sem necessidade. Ele fica em casa uns minutos. A mesa da sala tem papéis empilhados. Há um cinzeiro com cinza antiga. Há um bloco com contas feitas à mão. Ele liga o rádio. O som é metálico. A emissão falha e volta. E entre falhas aparece a certeza de que o Estado Novo acabou. Ele veste-se com o mesmo gesto de sempre. Camisa, casaco, a pasta de couro. No bolso, uma caneta e um lápis curto. O lápis já não tem borracha. Na rua, o ar cheira a gasolina e a ansiedade. A gente nas janelas, a passos apressados. E há um silêncio estranho quando passa um jipe. Ele não vai para uma praça. Vai para onde o trabalho costuma acontecer. Vai para gabinetes, vai para corredores. Vai para salas onde o país vira papel. As primeiras horas são confusas. Ninguém sabe quem manda. Ninguém sabe quem assina. E, mesmo assim, há decisões que não podem esperar. Os serviços públicos continuam a abrir. As secretarias continuam a carimbar. Os funcionários continuam a pedir guias e requerimentos. A máquina não para por respeito à história. Ele entra num edifício com cheiro a pó e tinta velha. As paredes têm cartazes antigos. Alguns já estão a ser arrancados. O som do papel a rasgar mistura-se com vozes excitadas. Num gabinete, alguém abre uma gaveta e tira um dossiê. O dossiê tem uma etiqueta amarelada. Dentro há um plano, ou o esboço de um plano. Metas, percentagens, prazos. Pereira de Moura folheia devagar. O papel é fino. As folhas têm marcas de agrafos.
E há parágrafos com frases que agora parecem de outro século. Ele não sorri. Ele não faz pose. Ele procura o que pode ser usado e o que vai cair com o regime. A revolução traz uma fome de decisões. Toda a gente quer mudar tudo. E toda a gente quer mudar já. O tempo político acelera como um motor sem óleo. Nos dias seguintes, Lisboa enche-se de reuniões improvisadas. Salas emprestadas, mesas com toalhas de plástico, cadeiras diferentes umas das outras. Há militares com mapas dobrados. Há civis com pastas cheias. Há estudantes com cadernos e olhos brilhantes. E há um ruído constante de passos no corredor. Pereira de Moura fala pouco. Quando fala, pede números. Pergunta quanto custa. Pergunta quanto rende. Pergunta quanto tempo demora. Alguém responde com palavras grandes. Ele pede uma folha. Pede uma série. Pede uma fonte. A rua entra pelas janelas. Entra em forma de gritos. Entra em forma de buzinas. Entra em forma de cravos esmagados no chão. E, dentro, tenta-se construir um estado novo com papel velho, formulários do tempo anterior, carimbos do tempo anterior, arquivos do tempo anterior. Ele percebe um perigo imediato. Sem estatística não há diagnóstico. Sem diagnóstico, qualquer medida vira tiro no escuro. E tiros no escuro numa economia frágil matam depressa. Há uma manhã em que ele encontra um técnico a chorar num corredor. O homem segura uma caixa de cartão, dentro há fichas e mais fichas. Séries de preços, séries de produção, séries de emprego. O técnico diz que mandaram esvaziar a sala. Diz que alguém quer deitar fora o que cheira a antigo. Pereira de Moura pega numa ficha. A ficha tem números escritos à tinta. Tem datas. Tem uma caligrafia cuidadosa. Ele diz para não deitar nada fora. Diz para guardar. Diz para copiar. Diz para fazer inventário. A revolução quer limpar. Ele quer preservar o que permite governar. Ele sabe que a memória do Estado está em papel. E papel arde com facilidade. Numa mesa ele abre um caderno e escreve uma lista. O que existe, o que falta, o que está disperso, o que pode ser recuperado em semanas. Ele pede equipas, pede gente que saiba contas nacionais, pede gente que saiba ler balanças de pagamentos, pede gente que saiba construir séries consistentes. Nem sempre há gente. Muitos estão na rua, muitos estão em comissões, muitos estão a aprender política em tempo real. Ele procura os seus antigos alunos, procura assistentes, procura técnicos que ele sabe que não inventam números. E começa a juntar uma pequena equipa. O trabalho é físico, é carregar caixas, é abrir armários enferrujados, é separar papéis por ano e por tema. O pó entra no nariz, os dedos ficam negros, a garganta seca com o ar parado. E mesmo assim eles continuam. Há um documento que aparece dobrado dentro de um livro. É um memorando antigo, tem um carimbo e uma data. Tem uma frase sublinhada a lápis. Sem capacidade de execução, o plano é apenas intenção. Ele lê essa frase como se fosse escrita naquele dia. E guarda o papel na pasta, não como relíquia, como aviso. O país entra no PREC, a palavra corre de boca em boca, e com ela corre a ideia de que tudo é possível. As empresas são ocupadas, os bancos são discutidos em voz alta, as terras mudam de mãos em certas regiões, e cada mudança tem efeito em preços, crédito e produção. Pereira de Moura é chamado para reuniões onde a tensão se sente na pele. A gente que bate com a mão na mesa, a gente que acusa, a gente que promete. Ele leva sempre o mesmo gesto. Abre a pasta, põe as folhas em cima da mesa, alinha-as e começa pelo básico. Quanto é a massa salarial? Quanto é a produtividade? Quanto é a importação de bens essenciais? Quanto é a dependência energética? Quando alguém diz que basta vontade, ele pergunta pelo combustível, pergunta pelo trigo, pergunta pelas peças de substituição, pergunta pelas divisas. Há um dia em que a luz falha num edifício público, a sala fica meia escura. Alguém acende uma vela, a chama treme com o ar que entra pela janela. Ele continua a falar como se a luz fosse detalhe. Porque para ele a luz é mesmo detalhe. O problema é a energia do país. E a energia do país não se resolve com vela. Ele desenha num papel uma cadeia simples. Energia, transporte, produção, exportação, divisas, e volta ao início. A cadeia parece óbvia, mas naquele tempo, o óbvio é disputado. Porque cada elo tem donos, e cada dono tem medo de perder. Os militares querem resultados rápidos, a rua quer justiça rápida, os partidos querem marcar território, e a economia quer tempo. Pereira de Moura sente essa fricção em cada reunião. Ele propõe sequências, propõe fases, propõe prioridades, e ouve sempre a mesma resposta. Não há tempo, o povo não espera, a história não espera. Ele não discute a rua, ele discute a mecânica. Diz que uma fábrica não aumenta a produção por decreto. Diz que um porto não descarrega mais rápido por entusiasmo. Diz que um banco não empresta sem regras, sem criar caos. Há um episódio que fica gravado. Uma sala cheia, o ar pesado de tabaco, um quadro negro com palavras escritas à pressa. Alguém apresenta uma medida como se fosse simples.
Congelar preços, aumentar salários, controlar margens. E pronto, Pereira de Moura pede a palavra. Ele pergunta como se fiscaliza, pergunta com que pessoal, pergunta com que dados, pergunta com que sanções. A sala reage com impaciência. Alguém diz que isso é tecnicismo. Ele responde com uma frase curta. Tecnicismo é o nome que se dá ao que impede o desastre. Ele não ganha aplausos, ganha inimigos. E ganha respeito de quem sabe o que é uma cadeia de abastecimento. Numa tarde quente, ele entra num ministério e encontra o corredor cheio. A gente sentada no chão. Há cartazes feitos à mão. Há um cheiro a suor e tinta fresca. Uma secretária tenta manter ordem com uma lista, nomes, horas, assuntos. Ele espera. O relógio da parede está parado. Mas o tempo não está. Quando entra, encontra uma mesa com marcas de copos e riscos de caneta. Há mapas econômicos abertos. Há tabelas com colunas. E há um telefone que toca sem parar. Do outro lado da mesa, um responsável político fala de nacionalizações. Fala de controle. Fala de soberania. Pereira de Moura pergunta pelo crédito. Pergunta pela coordenação entre banca e investimento. Pergunta pelo critério de seleção de projetos. O responsável diz que o critério é o interesse nacional. Ele pede definição operacional. Que indicadores, que metas, que prazos? A conversa endurece, porque definição operacional tira espaço à retórica. E retórica naquele tempo é combustível. Ele sai com uma promessa vaga, sai com um papel sem assinatura, sai com uma data para nova reunião. No corredor, ele abre a pasta e escreve uma nota. Quem disse o quê? O que ficou em aberto? O que pode ser cobrado depois? Ele sabe que sem registro tudo vira boato. E boato governa mal. Em casa, à noite, ele trabalha com uma lâmpada fraca. A luz faz um círculo pequeno na mesa. O resto da sala fica em sombra. Ele espalha folhas. Uma tem a balança de pagamentos. Outra tem projeções de importações. Outra tem um quadro de investimento público. Ele faz contas com uma calculadora simples. As teclas fazem um som seco. O visor é pequeno. E qualquer erro obriga a recomeçar. Ele tenta responder a perguntas que chegam em cima da hora. Quanto aguenta a moeda? Quanto custa importar petróleo? Quanto tempo dura o estoque de certos bens? E ao mesmo tempo tenta manter uma ideia maior. Planeamento não é um cartaz. É um sistema de decisões coerentes. Mas o sistema está a ser montado enquanto o chão treme. Os governos mudam, as orientações mudam, as equipas mudam. Há semanas em que ele vê 3 versões do mesmo documento. Uma com linguagem prudente, outra com linguagem revolucionária, outra com linguagem de compromisso. Ele compara as versões linha a linha. Procura o que foi retirado. Procura o que foi acrescentado. Procura o que ficou ambíguo. A ambiguidade é o refúgio de quem não quer decidir, e ele tenta expulsá-la com números. Num desses documentos aparece uma frase que ele sublinha. Priorizar investimentos com maior efeito multiplicador e menor necessidade de importações. Ele gosta da frase. Porque é concreta. Porque obriga a escolher. Ele escreve ao lado, a lápis, exemplos possíveis. Reabilitação de infraestruturas. Indústrias com base em recursos internos. Formação técnica para reduzir dependência externa. E depois escreve outra nota. Sem dados de import content, isto é só intenção. E volta ao problema inicial. Há um momento em que ele é chamado para discutir um organismo de planeamento. O nome muda conforme a conjuntura. Mas a função é a mesma, tentar coordenar. A sala tem um cheiro a madeira encerada. As janelas são altas. O som da rua chega abafado. Na mesa há pastas com elásticos. Há folhas com timbres novos. Há carimbos recém-feitos. Ele observa os timbres. Observa como o Estado tenta renascer com papel novo. E pensa no que falta por trás do timbre. Falta gente treinada. Falta rotina. Falta arquivo organizado. Falta continuidade. Ele propõe uma coisa simples e difícil. Criar um núcleo permanente de estatística e avaliação. Um núcleo que não mude com cada governo. Um núcleo que proteja séries e métodos. Alguém concorda. Outro alguém diz que isso cheira a tecnocracia. Ele não reage com irritação. Ele pergunta quantos relatórios foram feitos sem base nos últimos meses. Ninguém responde com número. E ele percebe que a discussão é mais profunda. É uma disputa sobre quem manda e sobre como se manda. O PREC também traz uma guerra de papéis. Despachos, portarias, comunicados, atas. Muitos são escritos à pressa. Com erros, com contradições, com frases que se anulam. Ele lê esses papéis como quem procura falhas numa ponte. Uma falha pequena pode derrubar tudo. E derrubar tudo numa economia significa fome e desemprego. Há um dia em que ele recebe uma minuta para aparecer. A minuta propõe uma medida de grande impacto. Ele lê e encontra uma ausência. Não há estimativa de custo. Não há fonte de financiamento. Não há calendário de execução. Ele escreve no topo, com letra firme. Falta quantificação. E devolve. A resposta vem com irritação. Dizem que ele está a travar. Ele responde com outra nota.
Sem quantificação não há responsabilidade. A palavra responsabilidade pesa, porque naquele tempo muitos querem poder sem custo. E ele insiste em ligar poder a custo. Num café perto de uma faculdade, ele encontra um antigo aluno. A mesa é pequena. O café vem em chávena grossa. O açúcar está úmido. O aluno fala de comissões de trabalhadores, fala de assembleias, fala de esperança. Pereira de Moura ouve. E depois pergunta se alguém está a recolher dados de produção, se alguém está a registrar estoques, se alguém está a medir absentismo e turnos. O aluno fica surpreendido. Ele explica por que, sem registro, não há gestão. Sem gestão, a esperança vira frustração. Ele pede ao aluno que faça uma coisa concreta, criar um caderno de registro diário. Entradas, saídas, horas, quebras. O aluno anota, e naquele gesto a revolução encontra a contabilidade, não como traição, como sobrevivência. Os meses passam. O CM85 chega com mais tensão. O país vive entre promessas e escassez. Há filas. Há boatos de falta de bens. Há discussões sobre racionamento e há uma inflação que não respeita discursos. Pereira de Moura é chamado para discutir estabilização. A palavra estabilização soa fria, mas na prática significa evitar que o dinheiro perca sentido. Ele leva uma folha com uma tabela simples. Preços, salários, taxa de câmbio, reservas. Ele mostra como uma linha empurra a outra. Mostra como aumentos sem produtividade alimentam preços. Mostra como importações sem divisas alimentam crise externa. Alguém acusa-o de querer travar conquistas. Ele responde com uma imagem concreta. Se o pão sobe mais depressa que o salário, a conquista evapora. A sala fica em silêncio por segundos. Porque pão é real, pão não é teoria. Numa manhã de verão, ele entra num arquivo e encontra caixas abertas. Papéis espalhados, alguns rasgados, outros manchados de café. Ele sente um aperto. Ali está a capacidade do Estado de se lembrar, e sem memória, o Estado repete erros como se fossem novos. Ele chama 2 técnicos. Pede que recolham tudo. Pede que sequem o que está úmido. Pede que numerem caixas. Um deles pergunta por que tanto cuidado. Ele responde com uma frase curta. Porque amanhã alguém vai dizer que nunca foi assim. O PREC também é isso. Uma luta pelo que fica escrito. Uma luta pelo que fica provado. Em 1976, a instabilidade começa a mudar de forma. A energia da rua não desaparece. Mas o Estado tenta fixar regras, Constituição, instituições, procedimentos. Para Pereira de Moura, isso é ao mesmo tempo alívio e ameaça. Alívio porque o planeamento precisa de chão. Ameaça porque o chão pode ser desenhado para impedir mudanças. Ele volta a insistir em instrumentos. Orçamento com prioridades claras. Programas plurianuais, avaliação de políticas. E volta a insistir em educação. Porque sem quadros, o Estado vira um palco de improviso. Ele sente a janela a fechar. A janela em que tudo parecia possível. A janela em que se podia redesenhar a estrutura produtiva. As crises externas apertam? O petróleo não fica barato por solidariedade. Os credores não esperam por debates internos. E o país precisa de escolhas duras. Há uma reunião em que alguém fala de recorrer à ajuda externa. A palavra é dita com cuidado, como se fosse vergonha. Pereira de Moura não trata como vergonha, trata como condição. Pergunta em que termos. Pergunta com que contrapartidas. Pergunta que margem fica para a política industrial. Ele sabe que cada empréstimo vem com um caderno invisível, metas, cortes, reformas. Ele pede que esse caderno seja lido antes de assinar. Pede que se calcule impacto em emprego. Pede que se calcule impacto em investimento público. Alguém diz que não há alternativa. Ele responde com outra pergunta. Se não há alternativa, ao menos há consciência do preço? A consciência do preço é o que ele tenta impor. Porque sem isso a política vira teatro. E o teatro não paga importações. Num fim de tarde, ele volta a uma sala onde já esteve muitas vezes. A mesa está coberta de mapas e tabelas, há marcas de copos, há cinza em cantos. Ele abre um dossiê e encontra uma folha com anotações antigas. Metas de modernização, reforço de estatística, formação de técnicos. Ele passa o dedo por uma linha e percebe que algumas coisas avançaram, mas outras ficaram presas em disputas. Lá fora ouve-se uma manifestação ao longe. O som chega como o mar, sobe e desce, e depois afasta-se. Ele fecha o dossiê. O fecho faz um estalo seco e fica a olhar para a mesa vazia por um instante. O país mudou mais depressa do que qualquer plano. Mas ele também mudou o país, mesmo sem manchetes. Porque no meio do turbilhão ele tentou deixar uma coisa de pé, um método, uma disciplina, uma forma de ligar decisão à prova. E agora, com a poeira a assentar, ele sabe que a luta vai ser outra. Menos rua, mais orçamento, menos slogans, mais números. E números, quando o tempo aperta, viram armas outra vez. Nos anos que se seguem, a rua fica mais longe das janelas dos gabinetes. Mas o ruído não desaparece. Ele muda de forma. Vira o som de máquinas de escrever, vira o estalar de carimbos.
Vira o telefone a tocar com urgência. Pereira de Moura aprende a reconhecer esse novo ritmo. É um ritmo de normalização. É um ritmo de cansaço. É um ritmo de contas por pagar. A inflação não pede licença. Ela entra no bolso das pessoas como um ladrão. O salário chega e já vem mais curto. O pão muda de preço entre uma semana e outra. O café fica mais aguado em muitos balcões. Ele continua a fazer o que sempre fez. Pede séries. Pede consistência. Pede que se escreva o que se decide. Há dias em que ele entra num edifício público e sente o cheiro a papel úmido. O arquivo está cheio. As caixas estão empilhadas até ao teto. Algumas têm cordel gasto. Outras têm fita cola a desfazer-se. Ele abre uma caixa e encontra folhas finas, quase transparentes. O papel químico deixa manchas roxas nos dedos. As margens estão cheias de correções. Há números riscados e reescritos por cima. Ele lê devagar. Porque sabe que um erro pequeno vira um desastre grande. Uma vírgula muda 1 milhão. Uma data errada muda uma responsabilidade. O país entra numa fase em que a palavra estabilidade ganha peso. Não como promessa, como exigência. E exigência em economia costuma vir com tesoura. As conversas passam a ter outra temperatura. Menos entusiasmo, mais desconfiança, mais medo de falhar. Ele vê isso nos olhos dos técnicos. Gente que antes falava alto agora fala baixo. Gente que antes queria mudar tudo agora quer proteger o emprego. E proteger o emprego, muitas vezes, significa aceitar o possível. Pereira de Moura não se torna um homem de resignação. Ele torna-se um homem de construção lenta. Ele insiste em instituições, ele insiste em ensino, ele insiste em método. Há uma manhã fria em Lisboa, em que ele chega cedo a uma escola. O corredor ainda cheira a detergente barato. O chão está úmido de lavagem. As luzes fluorescentes piscam por segundos antes de estabilizar. Ele carrega uma pasta pesada. Dentro há apontamentos, há recortes de jornal, há tabelas copiadas à mão, há folhas com gráficos desenhados à régua. Ele entra numa sala e encontra cadeiras desalinhadas. A madeira range quando alguém se senta. Há estudantes com casacos ainda vestidos. Há cadernos abertos. Há canetas que falham e voltam. Ele começa pelo concreto. Mostra uma tabela de contas nacionais. Mostra como se passa de produção a rendimento. Mostra como se passa de rendimento a consumo. Mostra como se passa de consumo a importações. Ele não faz teatro. Ele faz encadeamento. E o encadeamento, para quem quer governar, é uma arma. Ele pede aos alunos uma coisa simples: que não aceitem um número sem perguntar de onde veio. Que não aceitem uma percentagem sem perguntar o denominador. Que não aceitem uma promessa sem perguntar o calendário. Alguns alunos anotam como se fosse religião. Outros reviram os olhos. Mas anos depois, muitos vão lembrar-se desse tom. Um tom que não seduz. Um tom que obriga. O ISCTE, que ele ajudou a erguer e a consolidar, não é apenas um edifício. É uma fábrica de quadros. E uma fábrica precisa de rotina. Há reuniões para decidir programas. Há discussões sobre cadeiras. Há brigas por horas letivas. Há falta de salas. Há falta de bibliografia. Os livros estrangeiros chegam caros. Alguns chegam com meses de atraso. Alguns chegam com páginas mal cortadas. E há livros que não chegam. Ele improvisa sem perder rigor. Manda fotocopiar capítulos. As fotocópias saem com letras cinzentas. O papel aquece e cheira a toner. As mãos ficam com pó fino. Ele escreve textos de apoio. Escreve com frases curtas. Escreve com exemplos portugueses. Escreve com números do país, não de manuais distantes. Ele sabe que a modernização não se faz só com leis. Faz-se com gente que sabe ler um orçamento. Faz-se com gente que sabe medir um projeto. Faz-se com gente que sabe dizer não a um disparate. Numa tarde, ele fica sozinho numa sala de professores. Há uma janela aberta. Entra ar frio e o som de carros na avenida. Em cima da mesa, há um cinzeiro com beiras lascadas. Há uma chávena com café já frio. Ele abre um caderno e revê notas antigas. Algumas são do tempo em que tudo parecia possível. Outras são do tempo em que tudo parecia urgente. Agora, as notas são do tempo em que tudo parece condicionado. Ele escreve uma lista. O que o país produz? O que o país importa? O que o país exporta? O que o país desperdiça? Ele sublinha uma palavra várias vezes. Estrutura. Porque para ele o problema nunca foi só conjuntura. Foi a forma como a economia está montada por dentro. Há um documento que ele guarda com cuidado. É uma folha com timbre oficial. Tem uma data. Tem assinaturas. Tem um parágrafo que ele volta a ler. Fica estabelecida a necessidade de avaliação sistemática dos programas públicos, com base em indicadores verificáveis. Ele passa o dedo por cima da frase. A tinta já perdeu força. Mas a ideia ainda corta. Ele sabe o que acontece quando não há avaliação. Os projetos viram monumentos ao desperdício. As obras começam e não acabam. Os equipamentos chegam e ficam por instalar. Os relatórios são escritos para encher gavetas. Ele tenta criar hábitos.
pede relatórios com anexos, pede fontes, pede séries completas, pede que se explique a metodologia. Muitos acham isso excesso, ele chama-lhe higiene. E higiene, num estado, evita epidemias de mentira. Os anos 80 trazem outra mudança de clima. O país começa a olhar para fora com outra ambição. Fala-se de integração europeia, fala-se de fundos, fala-se de convergência. Nos cafés a conversa muda. Já não é só nacionalização e reforma agrária, é também autoestradas, é também indústria exportadora, é também modernização administrativa. Pereira de Moura não se deixa embriagar, ele pergunta pelo detalhe. Como se absorvem fundos sem criar dependência? Como se investe sem destruir capacidade produtiva local? Como se moderniza sem aumentar desigualdades? Ele sabe que dinheiro externo pode ser bênção e armadilha. Pode construir pontes, pode também construir vícios. Há uma reunião em que alguém apresenta um plano de investimento, o papel é grosso, o gráfico é colorido, as setas sobem com confiança. Ele pede a folha de cálculo por trás do gráfico, pede as hipóteses. Pede a taxa de execução histórica, pede o calendário realista de obras. O apresentador hesita, diz que isso está a ser afinado. Ele não levanta a voz. Ele só repete a pergunta. A sala fica desconfortável. Por que o desconforto nasce quando alguém pede prova? E prova, em política, custa... Ele sai dessa reunião com uma sensação antiga. A sensação de que o país gosta de planos quando eles são cartazes e odeia planos quando eles são compromissos. Mesmo assim, ele continua. Ele escreve. Ele publica... Ele intervém. Os seus textos não são panfletos. São diagnósticos com números. São propostas com condições. São avisos com consequências. Ele fala de desenvolvimento como quem fala de uma máquina. Uma máquina com peças. Se uma peça falha, o resto sofre. Se uma peça é importada e falta divisa e a máquina para. Ele insiste na produtividade. Insiste na qualificação. Insiste na estrutura produtiva. Insiste na necessidade de escolher setores e não apenas distribuir dinheiro. Há quem o ache frio. Mas ele não é frio. Ele é alguém que viu o que a escassez faz às pessoas. Ele viu filas. Ele viu prateleiras vazias. Ele viu o medo de não haver combustível. Ele viu o medo de não haver trabalho. E ele sabe que a pobreza não é uma metáfora. É um prato com menos comida. É um casaco que dura mais um inverno. É um caderno escolar usado por 2 irmãos. Num dia de chuva, ele atravessa Lisboa com a gola do casaco levantada. A água escorre pelas pedras da calçada. Os carros levantam spray sujo. Ele entra num edifício e sacode o casaco no átrio. No bolso, ele traz um papel dobrado. É uma nota de um antigo aluno. O aluno agora trabalha num serviço do Estado. A letra é apressada. Professor, pediram-me números para ontem. Querem uma estimativa sem dados. Se eu disser que não dá, dizem que sou obstáculo. Pereira de Moura lê e não se surpreende. Ele pega numa folha e responde com instruções simples. O que pode ser estimado? O que não pode? Que margens de erro aceitar? Que frases escrever para deixar claro o limite? Ele termina com uma linha curta. Não ofereça certeza onde só existe aproximação. Ele dobra a resposta e coloca num envelope. Lambe a aba. O gosto da cola é amargo. E ele pensa que o Estado também tem esse gosto. Amargo quando pede milagres. O tempo passa. Os governos mudam. As maiorias mudam. As palavras de ordem mudam. Mas há uma coisa que fica. A necessidade de quadros. A necessidade de método. A necessidade de memória. Ele luta por bibliotecas, luta por centros de investigação, luta por equipas que não se desfaçam a cada ciclo político. Há noites em que ele fica no gabinete até tarde. A luz do candeeiro faz um círculo pequeno, o resto do espaço fica escuro. O silêncio só é quebrado pelo virar de páginas. Ele tem à frente uma pilha de relatórios. Alguns são oficiais, outros são acadêmicos, outros são notas internas que nunca serão publicadas. Ele lê com lápis na mão, sublinha, escreve margens. Faz setas. Corrige conceitos? Ele não corrige por vaidade. Corrige porque sabe que uma palavra errada vira uma política errada. E uma política errada custa anos. Há um relatório que lhe chama a atenção. Fala de modernização industrial. Fala de incentivos. Fala de reconversão. Ele procura uma linha. Procura a parte sobre importações necessárias. Procura a parte sobre formação de mão de obra. Procura a parte sobre capacidade de gestão. Ele encontra generalidades. Ele fecha o relatório com força. O som seco ecoa na sala vazia. No dia seguinte, ele leva o relatório para uma reunião. Coloca-o em cima da mesa. A mesa tem riscos antigos. Tem marcas de copos. Tem manchas de tinta. Ele abre numa página específica. Aponta com o dedo. Pergunta onde estão os números. Pergunta onde está a lista de setores. Pergunta onde está o critério de seleção. Alguém diz que isso será definido depois. Ele responde com uma frase curta. Depois é quando o dinheiro já foi gasto. Há quem se irrite. Há quem o ache impossível. Mas há também quem aprenda, porque ele ensina uma coisa que não é popular.
Ele ensina que a política econômica é uma arte de limites, e que ignorar limites não é coragem, é irresponsabilidade. Num outro dia, ele entra numa sala de aula e encontra um quadro negro cheio. Alguém escreveu fórmulas. Alguém desenhou curvas. O giz está partido em pedaços. Ele apaga o quadro com um apagador gasto. O pó sobe e entra no nariz. Ele tosse uma vez. E começa de novo. Ele desenha uma matriz simples. Setores, tecnologia e emprego, exportações. Ele explica como uma economia pequena precisa de escolher, explica como não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Explica como um investimento público pode orientar, mas não pode substituir competência. Ele dá exemplos concretos. Uma fábrica que depende de peças importadas, um porto que precisa de gruas e de gestão, uma escola técnica que precisa de professores e de oficinas. Ele fala de oficinas. E isso não é por acaso. Ele gosta de imaginar o país como uma oficina onde se aprende fazendo, uma oficina onde se mede, se corta, se ajusta, e ele sabe que sem essa oficina o país vira um balcão onde se compra o que não se sabe produzir. Há um salto para um lugar mais pequeno, uma casa com móveis simples, uma mesa com toalha já gasta, um rádio baixo ao fundo. Ele está sentado com papéis espalhados. Há um envelope aberto, há uma carta com timbre, há uma convocatória para uma comissão. Ele lê a carta 2 vezes, a primeira para entender, a segunda para perceber o que não está dito. A carta fala de um grupo de trabalho, fala de recomendações, fala de prazos curtos. Ele pega numa caneta e escreve perguntas no verso. Quem executa? Com que orçamento? Com que dados? Com que autoridade? Ele dobra a carta e coloca-a ao lado de outras. Há uma pilha de convites, há uma pilha de pareceres, há uma pilha de textos para rever. A vida pública para ele nunca foi palco. Foi carga. Uma carga que ele aceita porque sabe o que acontece quando os lugares ficam vazios. Quando os lugares ficam vazios, entram os improvisadores. Entram os que falam bonito. Entram os que prometem sem pagar. Ele prefere ser o homem que estraga a festa. Ele prefere ser o homem que pergunta pelo recibo. Ele prefere ser o homem que pede o anexo. Os anos avançam. O país muda de consumo. Mudam as montras. Mudam os carros. Mudam as marcas. Mas há coisas que não mudam tão depressa. A desigualdade entre litoral e interior. A fragilidade de certas indústrias. A dependência energética. A dificuldade em transformar educação em produtividade. Ele escreve sobre isso. Ele volta ao tema com insistência. Não por teimosia, por verificação. Ele olha para séries longas, vê avanços, vê recuos, vê ciclos. Ele sabe que um ano bom pode esconder uma tendência má, e sabe que um ano mau pode ser usado como desculpa para desistir. Ele tenta manter o olhar longo. E isso custa, porque o tempo político é curto. O tempo de um mandato é curto. O tempo de uma manchete é curtíssimo. Há um episódio que mostra essa diferença. Um responsável pede-lhe um texto rápido para justificar uma medida. Quer uma página. Quer frases fortes. Quer impacto. Pereira de Moura entrega 2 páginas. A primeira tem o essencial. A segunda tem condições e riscos. O responsável lê a primeira e sorri. Depois lê a segunda e franze a testa. Pergunta se é mesmo necessário. Ele responde com calma. Se não quer riscos, não faça a medida. Se quer a medida, aceite o risco e escreva-o. O responsável não gosta, mas leva o texto, e naquele gesto fica uma marca de responsabilidade escrita. O tempo também pesa no corpo. Ele envelhece, o cabelo muda, o passo fica mais lento, mas o hábito de trabalho não cede. Ele continua a chegar cedo, continua a carregar pastas, continua a sublinhar com lápis. Há um dia em que ele procura um livro numa estante. A estante range. O livro está preso entre outros. Ele puxa e o pó cai como farinha. Ele espirra, ri sozinho por um segundo, e volta ao texto. Ele encontra uma passagem antiga que ele próprio escreveu. Não é uma frase bonita, é uma frase útil. Sem transformação da estrutura produtiva, o crescimento é frágil e dependente. Ele lê e sente um misto de orgulho e frustração, porque a frase continua verdadeira. E continuar verdadeira é sinal de trabalho incompleto. Ele não se torna uma figura popular. Ele não se torna um rosto de cartaz. Ele não se torna um nome de rua em vida. Ele é conhecido em círculos, em salas de aula, em comissões, em bibliotecas, em gabinetes onde se decide sem aplauso, e, no entanto, a sua influência espalha-se. Espalha-se pelos alunos que entram no Estado, espalha-se pelos alunos que entram em empresas, espalha-se pelos alunos que entram em universidades. Eles levam consigo um vício bom, o vício de perguntar pelo número, o vício de pedir a fonte, o vício de desconfiar do gráfico bonito. Há um fim de tarde em que ele encontra um antigo aluno num corredor. O aluno agora tem cabelo grisalho, traz uma pasta moderna, fala depressa, diz que está a negociar um programa, diz que há pressão para assinar, diz que há prazos europeus, diz que há dinheiro em jogo. Pereira de Moura ouve e faz uma pergunta simples.
Qual é a taxa de execução do último programa semelhante? O aluno hesita, não sabe de cor. E nesse instante percebe-se a lição. A lição não é decorar, é saber o que perguntar antes de assinar. O aluno promete enviar os dados e vai embora com pressa. Pereira de Moura fica parado por um segundo, depois segue. Devagar, como quem sabe que a pressa é inimiga do método. Os últimos anos trazem também balanços, conferências, homenagens discretas, textos de colegas. Ele senta-se em mesas compridas com toalhas brancas. O vinho é servido em copos finos. O som de talheres mistura-se com conversas. Alguém faz um discurso. Fala do seu rigor. Fala do seu papel institucional. Fala da sua obra. Ele agradece com poucas palavras. Não gosta de se ouvir. Prefere ouvir perguntas. Quando a sala se dispersa, ele volta ao que conhece. Volta ao papel. Volta ao lápis. Volta à mesa. Há uma noite em que ele fica em casa e abre uma gaveta antiga. A gaveta tem um cheiro a madeira velha. Lá dentro há cadernos, há cartas, há recortes. Ele encontra um memorando de anos antes. O papel está amarelado, a dobra está marcada. A tinta já não é tão escura. A frase sublinhada ainda está lá. Sem capacidade de execução, o plano é apenas intenção. Ele lê e fecha os olhos por um instante. Porque a frase não envelheceu. E ele sabe por quê. Ele viu planos morrerem por falta de equipa. Viu medidas falharem por falta de dados. Viu reformas travarem por falta de continuidade. Mas ele também viu coisas ficarem de pé. Viu uma escola crescer. Viu cursos ganharem corpo. Viu centros de investigação nascerem. Viu gente aprender a trabalhar com seriedade. Ele sabe que isso não aparece em fotografias de época. Não aparece em capas de jornal. Não aparece em slogans. Aparece em relatórios bem feitos. Aparece em orçamentos mais claros. Aparece em decisões menos impulsivas. Aparece em gerações que não têm medo de números. Em 1998, quando ele morre, o país já é outro. Há mais estradas, há mais consumo, há mais ligação ao exterior, mas as perguntas que ele fazia continuam a ser necessárias. Quem paga? Quem executa? Quem mede? Quem responde? A morte não apaga o trabalho. Ela só o torna invisível para quem procura heróis de palco. Os seus livros ficam em estantes. Alguns com lombadas gastas, alguns com sublinhados de várias cores, alguns com notas nas margens. Há páginas com manchas de café, há páginas com cantos dobrados, há páginas com datas escritas a lápis. Essas marcas são a prova de uso, e uso é a forma mais honesta de legado. Num gabinete qualquer, anos depois, alguém abre uma pasta e encontra uma tabela antiga. A tabela tem colunas alinhadas, tem notas de rodapé, tem uma fonte indicada com precisão. A pessoa não sabe quem a fez, mas confia nela, porque está bem feita. E é assim que Pereira de Moura continua, não como estátua, como método. Uma mesa coberta de mapas e tabelas pode parecer fria, mas para ele era o lugar onde o país podia ser entendido sem ilusões, e onde uma decisão podia ser amarrada a uma prova. Lá fora, a rua muda sempre. Muda de humor, muda de urgência, muda de linguagem. Cá dentro, o papel continua a exigir o mesmo: clareza, sequência, responsabilidade. E no fim, é isso que fica de pé. Não a fama, não o aplauso, mas a disciplina de ligar o poder ao número e o número à vida real.